Você quer esperar ele entrar ou não? Ah, tá entrando, né? Pelo celular não deu não, cara. Vai por aqui mesmo. Então tá bom. Beleza, boa noite a todos. Tudo bem, turma? Deixa eu só desligar a musiquinha aqui de fundo. Como vocês estão? Desculpa, viu, pessoal, mas é os probleminhas técnicos que sempre tem, tá? E aí a gente tenta resolver online aqui, né? Como dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então aqui o negócio é ao vivo, tá? E graças a Deus, a equipe espiritual sempre está nos inspirando aqui, e a gente poder conduzir aí o trabalho bem, né? Inspira o Zé, viu? O Zé e a Regina, porque eu, o Edinho, que é o nosso expositor hoje, né? A gente aqui só obedece o que o Zé fala, né? Mas graças a Deus, no fim dá tudo certo, tá bom? Então, Reinaldo, boa noite. Desculpa, o Joel, veja Joel Reinaldo, mas Joel, boa noite, Verônica, Luciana, Regina, outra Luciana, Celso Paulo, Eliana, Olívia, Lília, Regina, Meire, Maurício, Ruth, Ellen, Carol, Mauro, a Cris, Alexandre, a Dani, quem mais? Maria Lúcia e a Natália, que deve estar com a Renata lá também, né? Que bom, então, gente. Olha, vamos fazer a nossa preparação aqui, tá bom? E talvez hoje a gente não faça nem a leitura de temas, né? Por conta do tempo que a gente teve esse problema técnico aí, tá? E a gente avança para não interromper muito a aula, senão a gente vai entrar na leitura, a gente vai ter alguns problemas realmente em relação ao tempo hoje, tá bom? Então vamos para a nossa preparação, né? Vamos elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, agradecendo a toda a equipe espiritual por esse momento, por estarmos todos aqui reunidos, todos juntos, né? Nessa aula tão especial que nós teremos hoje, falando um pouquinho mais a respeito do nosso comportamento, a respeito da nossa conduta, agradecendo ao Pai, a Jesus, pela oportunidade de estarmos todos aqui, estarmos todos juntos, unidos em pensamento, mesmo que fisicamente nós não estejamos ligados, né? Como fazíamos anteriormente, por conta desse momento tão delicado que nós vivenciamos, mas os nossos corações estão unidos, estão conectados, assim como a nossa mente, o nosso pensamento. E assim nós agradecemos a toda a equipe espiritual, os mentores, protetores, guias, que nos inspiram todas as semanas para que nós estejamos prontos para o aprendizado, prontos para o ensinamento que nós receberemos, exercitando mais uma vez, mais um pequeno capítulo, né, dessa escola maravilhosa, desse curso, né, que já começa a mostrar e desenhar o seu final, e que nós estamos aqui ainda, uma turma tão grande, todos acreditando, todos sentindo, né, tudo aquilo que conseguimos mudar no decorrer do tempo, e hoje já nos sentimos muito mais preparados do que quando nós iniciamos a atividade há 3 anos e meio atrás. Agradecemos também ao nosso querido companheiro irmão Rodolfo, nosso irmão de caminhada e jornada, que sempre nos recebeu tão efetivamente, com tanta ternura, na sua casa, na Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, casa onde ele tem a responsabilidade espiritual de manter aquele ambiente. E assim nós agradecemos ao nosso querido irmão e vamos ao encontro do nosso irmão maior, do nosso irmão de luz, Jesus, governador do nosso planeta, espírito mais evoluído que aqui já reencarnou, serve de nosso modelo e guia, porque quando aqui esteve encarnado, nos ensinou muitas e muitas coisas e nos deixou muitas e muitas lições.
Agradecemos ao Mestre querido e elevamos nossos pensamentos um pouquinho mais até o Pai Criador, até nosso Deus, de misericórdia e de bondade, que nos oferece a oportunidade da reencarnação e a oportunidade de estarmos dia a dia evoluindo e crescendo cada vez mais. Muito obrigado ao nosso Pai e, para iniciar as atividades dessa noite, convido a todos a orarem comigo a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois esse é o vosso reino, o poder e a glória, para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos seguindo juntos agora, cantando a prece dos aprendizes. Aí, gente, mais um probleminha técnico aqui, ó. Problema técnico do cara que está atrás do teclado, entendeu? Que esquece de ligar o microfone. A gente se acostuma, viu, pessoal? Ó, não tinha dado boa noite aqui para minha amiga Lourdes. Boa noite, tá? Boa noite, Lourdes. Vê se tem mais alguém aqui. Acho que a Maria Lúcia já cumprimentei, né? Que bom, gente. Bacana, né, que nesse modo online, né, as nossas frequências estão muito boas, né? Tá todo mundo, praticamente tem ninguém, quase já ninguém com problema de falta, né? E isso é muito positivo, isso é muito legal. Tá bom? Bacana. Vamos lá, então, né? Como eu falei para vocês, a gente vai pular hoje os temas, a gente agradece as pessoas que mandaram e a gente faz a leitura na semana que vem, tá bom? Porque realmente a gente teve esse probleminha técnico e se perdeu um pouquinho aqui com o tempo, tá bom? Então, semana que vem, a gente faz a leitura de todos aí que enviaram o tema para a gente, tá? E por falar em tema,
Acho que todos aí perceberam que eu mandei o tema 39, o nosso último tema do curso, né? Dá até um aperto no coração, não dá não, turma? Então, olha, tá aí o tema 39. Nos caminhos da espiritualização, o progresso se mede em milímetros, tá bom? Então, a gente tem um compromisso de fazer esse último tema, assim como os outros também, e dentro de algumas semanas a gente já vai recolher a caderneta de todo mundo e o caderno de temas, tá? Como eu falei, tenho dito nas últimas aulas, eu não sei realmente como é que a gente vai resolver a questão do exame espiritual, tá bom? A questão de nós, opa, probleminha técnico voltou. Sumiu. Então tá bom. Não assustem não, tá? Esse é o probleminha técnico que a gente estava tentando resolver, tá bom? Então eu não sei ainda como a gente vai resolver a questão das cadernetas. Desculpa, do exame espiritual, tá? Então a questão realmente que me preocupa é a mensagem do exame espiritual. E olha, gente, visando a segurança de todos, né, e a saúde de todos, é possível que a gente deixe isso para o futuro, tá? E aí, quando realmente as coisas ficarem um pouco mais tranquilas, a gente, quem sabe, até o final do nosso estudo do Livro dos Espíritos, que a gente adentra daqui a umas 3 ou 4 semanas, a gente consiga fazer o exame espiritual depois, tá bom? Mas o importante, acho que a gente preservar a saúde de todos e não expor ninguém a riscos que, nesse momento, não é legal para ninguém, né? Então, tá bom. Perfeito, gente? Então, maravilha. A gente vai passar agora para o nosso amigo Edinho, que está aqui hoje, para falar a respeito de regras de conduta, né? E a gente agradece ele mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vindo, Edinho. Boa noite, pessoal. Não sei se a gente vai conseguir. Vamos ver, o probleminha do som. Bom, boa noite, pessoal. É bom estar com vocês. Espera um pouquinho, Edinho. Vamos ver se a gente consegue resolver. Não? Não. Você está ouvindo, Edinho, ou não? Eu ouço bem, cara. Mas você está ouvindo o barulho ou não? Oi? Você está ouvindo o barulho que está no fundo ou não? Não. Não? Minha aqui tá limpo o som, tá tranquilo. E o meu microfone tá ativado. Deixa eu desligar o meu, Zé. De repente é o meu, quem sabe? Vou tentar desligar aqui. Se muda alguma coisa. Mudou alguma coisa, Zé? Tema 24. O corpo é o templo do espírito. O corpo é o templo do espírito e é uma bênção inavaliável, pois é o veículo concedido por Deus com todas as adaptações necessárias para auxiliar o espírito nas suas conquistas evolutivas enquanto encarnado. O livro da Iniciação Espírita nos diz que o espírito forma com o corpo, que ocupa e que vitaliza e dirige a personalidade humana, havendo então profunda reciprocidade de ação entre os dois elementos, de forma que reações sobre um ecoam logo sobre o outro. É pelo sistema nervoso que o corpo físico se põe em contato com o corpo espiritual. Então, minha nutrição material, de fora para dentro, e minha nutrição espiritual,
de dentro para fora, como pensamentos e sentimentos, concorrem e se responsabilizam pelo estado da minha saúde. Devido à importância do corpo, quanto maiores e melhores forem os cuidados que eu proporcionar a ele, melhor. Uma alimentação balanceada, exercícios físicos regulares, horas de sono adequada, acompanhamento médico, pensamentos e sentimentos mais nobres e elevados ajudam demais a estabelecer a saúde, o equilíbrio orgânico. Eu sei que preciso cuidar do meu corpo, pois se não cuidar, reduzo minha permanência como encarnada e o tempo que tenho para realizar meus compromissos assumidos na erraticidade, sem contar que é um suicídio indireto. Bom, se sei tudo isso, por que é tão difícil para mim conseguir cuidar adequadamente do templo do meu espírito? Sim, no momento tenho muita dificuldade em controlar minha gula e ando sem ânimo para fazer exercícios. Faço pilates 2 vezes na semana na frente do meu prédio, para nem ter desculpas de não ir, mas é pouco para o que necessito. Na verdade, meu corpo, desde o colegial, parece uma sanfona. Há épocas em que consigo emagrecer, ficar saudável, fazer exercícios, etc. E há épocas em que tudo vai por água abaixo. Minha determinação e força de vontade para isto não é constante e dura pouco para criar o hábito. É triste e dói. Principalmente porque sei o quanto estar assim prejudica meu corpo e meu espírito. Sinto-me cansada, sem energia, com dores nas pernas, etc. Porque o peso é maior e sobrecarrega membros e órgãos, ainda mais pela falta de exercícios físicos. Assim como fico com baixa autoestima, irritada, desanimada, insegura, etc. Pois não me sinto bem, não estou feliz comigo mesma. Mas, ao invés de tentar novamente com mais garra, com mais disciplina, com mais determinação, muitas vezes desisto antes mesmo de começar na prática. Sim, a gula é meu vício. Ainda meus exames estão perfeitos e todos dentro da normalidade, mas estar acima do peso já causa estragos em mim. Espero logo criar vergonha na cara e encarar de frente este vício de forma definitiva, enquanto há tempo. Quero cuidar bem e fazer bom uso do instrumento perfeito que Deus me concedeu com tanto amor. Quanto à nutrição espiritual, pensamentos e sentimentos, também tenho muito a melhorar. Por isso ingressei na escola de aprendiz de evangelho e iniciei minha reforma íntima. O palestrante que deu a aula 78, a medicina psicossomática, entregou uma folha com alguns conceitos para reflexão. E todos são de extrema importância para o processo de reforma íntima e de saúde. Ficarei com esta observação que ele colocou. Não é necessário sempre saber como. É preciso estar disposto e aos poucos os como virão. Então, que eu não desista de tentar e que eu deseje me modificar, colocando a atenção no positivo, pensando no bem, cultivando a paz, o perdão, o amor e me conhecendo melhor. Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Carl Jung. Quero despertar, sempre. Tema 32. Cultivar o silêncio é lutar pela paz interna, vencendo a agitação do mundo? Na minha e provavelmente na cabeça de muita gente, o silêncio e a paz interior podem estar relacionados. Pensamentos podem causar inquietações, turbulências mentais resultantes da vida agitada. Quando tentamos deixar de pensar em algo, acabamos por pensar exatamente nesse algo. Então, como faríamos para deixar de pensar em qualquer coisa, em tudo? Seria deixar de pensar o silêncio que devemos cultivar? Tanto o nada quanto o tudo são impensáveis. O silêncio resulta do pensar conscientemente.
é comum definirmos um escopo para um pensamento acessando o consciente nas dimensões aqui e agora. Qual a relação entre a consciência e essas outras dimensões? Humildemente, para tomar ciência de algo, normalmente inicio por essas dimensões. Caso contrário, em algum lugar diferente ou algum tempo depois, este conhecimento se expandiria, porque a realidade é dinâmica. Como espírita, sei que podemos acessar o nosso corpo mental ou receber influências de espíritos desencarnados, mas o uso consciente, amoroso, sereno e corajoso do livre-arbítrio, respeitando o próximo, medindo as consequências imediatas e colaterais antes de agir, podem deixar a nossa consciência tranquila. Durante a minha vida, este aprendizado foi demorado, mas atualmente sinto que estar em paz é a luta mais evolutiva. Frase de Chico Xavier: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Tá. Ok, perfeito, gente. Então a gente vai passar agora, né? A gente conseguiu resolver o problema, tá bom? E a gente vai repassar agora para o Edinho para ele dar continuidade na aula, tá bom? Um abraço a todos, a gente vai se falando no decorrer da aula aí. Vai lá, Edinho, seja bem-vindo, amigo. Boa noite, gente. Desculpa aí os problemas técnicos, né? É que a gente, quando passa de uma certa idade, tem uma certa dificuldade com o domínio da tecnologia, né? Mas, vamos lá. O plano espiritual ajuda e a gente dá um jeito, tá? É bom estar de novo com vocês, de uma forma meio diferente, né? Diferente para todo mundo, tá? Mas vamos tentar fazer o melhor que cada um pode fazer, tá? A nossa aula de hoje é a aula 113, regras de conduta, tá? Assim, pode parecer meio estranho que no final da escola de aprendiz do Evangelho tenha uma aula para falar de regras de conduta, não é? E a gente fala, poxa, mas eu sei exatamente como me conduzir, não é? No meu dia a dia, no meu lar, no meu trabalho, na escola, tá? Mas a gente vai perceber, né, que com pequenas coisas, não é? Às vezes a gente falha em relação às nossas regras de conduta, não é? E basicamente a aula de hoje, ela é toda focada, né, e embasada no Iniciação Espírita, e quem leu a aula do Iniciação Espírita vai perceber que, na verdade, ela é bem curtinha, não é? E quando a escola de aprendiz e o Edgar Armand especificamente começou a falar em regras de conduta, ele se baseou em três coisinhas, né? No silêncio, na palavra e no gesto. Né? De novo, três coisas bem simples, a gente usa no nosso dia a dia, mas a gente vai perceber o quanto, às vezes, essas três pequenas coisas, a gente falha, não é? Em relação a essas três pequenas coisas. E é isso que a gente vai procurar discutir um pouquinho aqui durante a noite. Tudo bem? Pode passar, Zé, por favor. Aí, pronto. Bom, gente, a nossa aula e a primeira regra, não é? Que ela começa falando em regra do silêncio, tá? E ela fala assim, ó, no campo da vida psíquica, é no silêncio que as coisas acontecem.
Diariamente o discípulo deve recolher-se em si mesmo para encontrar-se com Deus no seu íntimo. Essa é a hora de perguntar e de receber respostas. Não é? E é interessante que ele começa a falar que é no silêncio que as coisas acontecem. Não é? E a gente pensa, poxa, mas como assim no silêncio? Não é? O silêncio talvez seja a melhor ferramenta para que a gente possa se conectar com o espiritual ou com a espiritualidade. Vamos até deixar Deus meio de lado. Não é? A nossa conexão com o plano espiritual ou com a espiritualidade é no silêncio que ela acontece. Não é? E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas é também no silêncio que às vezes o meu pensamento se dispersa. Não é? Eu estou em silêncio, estou buscando uma conexão com a espiritualidade ou com um plano maior, mas o meu pensamento se desvia. Não é? Então, a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção em relação a isso. Não é? E é como ele fala aqui, não é? É a hora da gente perguntar e de receber respostas. Não é? Havendo fé, pureza e calma, nenhuma pergunta será desprezada. Tá? Sempre que houver uma dificuldade, quando for ofendido ou ameaçado, quando tiver que tomar alguma resolução séria, o discípulo deve entrar em silêncio, formular as suas dúvidas, suas perguntas e aguardar confiantemente a resposta. Tá? E aqui um detalhe que a gente precisa ter bastante atenção. Às vezes, essa resposta para essas nossas perguntas, para esses nossos problemas, para essas nossas dificuldades, não vem na hora. Tá? Eu perguntei, não é como aqui, né, na nossa reunião, eu pergunto, tenho uma dúvida, ô Edinho, o que é isso? E o Edinho, ou o Dirceu, ou mesmo o Zé Ricardo responde na hora. Não é? A nossa conexão com o plano espiritual, às vezes, demora um pouquinho, não é? E nós, enquanto encarnados, né, somos imediatistas. Principalmente nessa situação que ele coloca aqui, né, quando eu fui ofendido, ameaçado, quando tiver que tomar alguma resolução ou quando eu tenho algum problema, eu quero sempre a minha resposta para ontem, não é? E não é ontem, não é? Ela vai vir no momento certo, não é? E a resposta, às vezes, não e a gente vai perceber isso logo adiante, vem em forma de uma inspiração, de uma ideia. Não é? E é como ele coloca, de manhã ao levantar-se ou de noite ao deitar-se, quando estiver cansado, desanimado, deve entrar em silêncio e preparar-se para escutar a voz de Deus, com o hábito de buscá-la sempre e de confiar nela. Não é? Essa voz, tá? Se tornará cada vez mais clara, mais firme e mais pronta. Assim se desenvolve as faculdades de inspiração e de intuição. Tá? Então, as nossas respostas, aquelas perguntas, né, que a gente indagou no nosso primeiro contato com Deus ou com o plano espiritual, vem através de uma inspiração, de uma ideia, tá? De uma intuição. Peraí, eu estava com aquele problema lá, eu conversei com Deus, mas Deus está demorando muito para me responder, mas eu tive uma ideia aqui que acho que vai resolver o meu problema. Não é? Então, é a resposta que a gente estava esperando do plano espiritual ou de Deus para o nosso questionamento, para a nossa dificuldade. Assim, a gente, eu perguntei e eu espero sempre uma voz me respondendo. Olha, faça isso, faça aquilo outro. Não é? É uma intuição, é uma ideia, é um caminho. Não é? E aqui tem uma coisa interessante, que quando a gente recebe uma inspiração ou tem a intuição de fazer determinadas coisas, o mérito é de quem? É sempre nosso, né? Poxa, eu sou um cara bacana, né? Eu tive uma ideia aqui genial, né? Olha, do nada apareceu uma coisa aqui para mim fazer. E a gente esquece que ontem, né? A gente estava lá no silêncio do nosso quarto, conversando com Deus, que a gente estava com uma dificuldade, com um problema. Não é? E a resposta vem através de uma inspiração, através de uma ideia. Tá? Se for a voz do guia espiritual que se faça ouvir, e de intuição, se for a que vem do fundo das coisas,
sem origem determinada, mais precisa e segura ainda que a primeira. Né? Então, nessa, por exemplo, quando a gente escuta a voz, né, da nossa consciência, né, e quem tem aí uma mediunidade, vamos colocar assim, um pouquinho mais evoluída, consegue ouvir a voz do seu mentor. Né? Então, é assim, a gente tem que estar preparado, ele fala em regras do silêncio, mas essa regra do silêncio, às vezes, na nossa consciência, ela não é silenciosa. Né? Ela é muito clara, ela é audível, vamos colocar assim. E às vezes a gente escuta em alto bom som, né? Ô, Edinho, se liga aí, ó, faz isso aqui que eu estou falando para você fazer. Não é? Então, é assim, né? E cabe a nós, enquanto discípulos, né, estar cada vez mais disposto a abrir esses canais de comunicação com o plano espiritual. Né? Nós nunca estamos sós, nunca, e jamais estaremos. Né? Então, a gente tem que estar preparado para lidar também com o silêncio. Né? Às vezes, o silêncio, em determinadas situações ou para algumas pessoas, ele pode ser opressor. Né? Nossa, o silêncio me incomoda. Né? Porque nós, enquanto seres humanos, e a gente que tem uma vida ativa, né, a gente às vezes não está acostumado com um silêncio. Né? É só a gente pegar hoje a situação onde a maioria de nós está vivendo, onde a gente está confinado dentro de casa, né? E a gente tem uma ideia, por exemplo, de como às vezes é lidar com o silêncio. Né? A gente passa hoje 24 horas do nosso dia, na maioria das vezes, é claro, né? Dentro de casa. Dentro de casa. E o silêncio, às vezes, faz parte disso. E, às vezes, a gente se pega, nossa, pelo amor de Deus, ó, eu preciso ir para a rua, eu preciso ouvir alguém falar comigo, né? Eu preciso. Então, às vezes, o silêncio, ele pode ser opressor. Então, a gente precisa aprender a lidar com o silêncio. E fazer do silêncio uma regra. Mas que regra? A regra da intuição, a regra da inspiração. Estar aberto e preparado para a inspiração e para as intuições que vão chegar para a gente. Né? E elas, às vezes, chegam, essa intuição, essa inspiração, até mesmo naqueles momentos em que a gente acha que não precisa, vamos colocar assim, eu estou bem, tá? Eu não preciso da inspiração, ou eu não preciso da palavra do plano espiritual superior. Mas ela vem, tá? Ela vem e faz parte do nosso dia a dia, tá? Então, ele conclui, falando a regra do silêncio, dizendo assim, assim, irão os discípulos se abrindo cada vez mais para o reino de Deus, tá? Que não é desse mundo, e se afastando cada vez mais das tentações que são desse mundo. Okay? No silêncio é que as coisas se geram, germinam e crescem. O silêncio acumula força. Tá? Eu achei bem legal esse finalzinho, né, quando ele fala da regra do silêncio, que é no silêncio que as coisas se geram, germinam e crescem. Né? As nossas boas ideias, as nossas intuições, geralmente acontecem nos momentos de silêncio. Né? Dificilmente a gente tem uma boa ideia, uma boa intuição num ambiente conturbado, vamos colocar assim. Né? Ouvir a voz da nossa consciência, vamos chamar assim, né? É muito mais fácil e muito mais claro nos nossos momentos de silêncio. Então, a gente precisa aprender a cultuar o silêncio. E aqui é importante, a gente está falando do meu silêncio, do silêncio do Edinho, do silêncio do José, do silêncio do Dirceu, mas a gente precisa aprender a respeitar o silêncio. E o silêncio do outro, o silêncio do próximo. Né? Eu tive uma ideia, eu tive uma intuição, e eu vou sair falando para todo mundo? Não. Porque o que é bom para mim, não é bom para todo mundo. A necessidade é minha. Às vezes, o que o meu irmão está necessitando no momento é do silêncio, ele não precisa, não é? Que eu venha a interferir ou venha a quebrar esse silêncio. Ele simplesmente precisa ficar só,
com ele mesmo. Tá? A solidão, às vezes, não é ruim. A solidão, muitas das vezes, em algumas situações da nossa vida, ela é necessária. E a gente precisa aprender a respeitar o silêncio. Tudo bem, gente? Passo próximo, Zé, por favor. Uma outra regra de conduta que ele fala, né, e é o contraponto do silêncio, né, é a palavra. E aí, quando ele fala de palavra, as coisas começam a complicar um pouquinho para a gente. Né? Vamos pensar o seguinte, né, diz a ciência que o ser humano, né, as mulheres falam em média 20 mil palavras por dia, e um homem fala 7 mil. Olha como as mulheres falam 3 vezes mais que a gente, mas isso não vem ao caso, vamos deixar isso para lá. Tá? Vamos pegar os homens que falam 7 mil palavras por dia, e eu faço uma pergunta para você, você consegue controlar 7 mil palavras por dia? Tomar cuidado com 7 mil palavras que você fala durante o dia? Se essa palavra não vai ofender, se essa palavra não vai magoar, se essa palavra está sendo dita ou colocada na hora ou no momento certo, é muito difícil. Né? A palavra é o verbo criador. E eu posso complementar, e a palavra é o verbo criador e a palavra é o verbo destruidor. Da mesma forma que ela cria, ela destrói. Ela destrói. Ok? Adquire grande poder e significação quando é utilizada de forma justa e adequada. Buscar harmonia nas palavras, no som da voz. Detalhe, no som da voz. E é uma coisa que a gente sempre fala. Não é o que você fala. É a maneira como você fala. Tá? No modo de pronunciá-la e nunca pronunciar palavras feias, obscenas, ofensivas, hostis, nem dar vazão pelas palavras a sentimentos maus de medo, de raiva, de hipocrisia, de inveja e de luxúria. E aí eu volto lá, em 7 mil palavras que a gente fala por dia, dificilmente a gente consegue escapar de alguma dessas situações que esse quadradinho aí, azulzinho, está mostrando para gente, né? Nessa laminazinha que a gente está enxergando aí, tá? Então, assim, na maioria das vezes, o homem e o ser humano, né? E quando eu falo homem aí, vamos esquecer o gênero, né? Ele se perde pela palavra. Tá? Ah, eu pedi desculpas, por exemplo. Tá? Tudo bem, você pediu desculpa, mas você já falou. Tá? Você já falou. Ah, mas poxa, eu percebi, né, que eu não devia ter comentado. Tudo bem, mas comentou. E de repente a pessoa a quem você dirigiu a palavra, tudo bem, ela vai até aceitar a sua desculpa, mas ela pode ficar magoada com isso, ela pode ficar ofendida, né? Ela pode ficar melindrosa, vamos colocar assim, né? E aí também a gente não dificilmente deixa de fugir de uma coisa que também é muito presente na nossa vida, que é o melindre. Né? O ser humano é o animal mais melindroso da criação de Deus. Né? E isso já está provado. Né? Então, assim, a palavra a gente tem que ter um cuidado muito grande com ela. Né? E ele continua falando assim, falar por falar, sem necessidade, por simples tagarelice, dispersa força psíquica, faz perder energias preciosas que fazem falta ao funcionamento dos outros órgãos. Essa perda é muito maior quando se falam coisas maléficas. Falar com sinceridade e sobriedade, diz o
Pessoal, acho que travou um pouco a conexão do Edinho, tá? Enquanto ele retorna aqui, daqui a pouco ele está retomando, né? A gente vai comentando um pouquinho a respeito do assunto, né? Ele falava a respeito da palavra, né? E a gente já falou disso várias vezes também, né? E acho que uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção de repente, de um hábito que a gente criou, e muitas vezes a gente não usa a palavra articulada, mas usa, por exemplo, a rede social, né, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, né, e dispara, de repente, aí várias palavras que, às vezes, dá a impressão que a gente não quer ser tão ofensivo, né, mas acaba sendo, né, e o fato da gente estar distante, estar mandando uma mensagem via celular para uma outra pessoa, sem ela estar presente, dá a impressão que a gente amenizou um pouco o impacto daquilo que está sendo dito. Isso não é verdade, né, gente? Eu, eu devo ter pelo menos aí uns 40 grupos no meu celular, entre trabalho, família, e nós aqui, né, as coisas da, da parte do espiritismo, e vira e mexe eu vejo em grupos, né, pessoas às vezes se retirando do grupo, insatisfeitas, ou reclamando porque alguém foi ofensivo, né? Então a gente tem que realmente pesar isso um pouquinho e tomar um certo cuidado, né? Tomar um certo cuidado para a gente não desequilibrar nesse ponto e acabar ofendendo alguém ou machucando alguém por meio daquilo que a gente acaba dizendo, né? Ou acaba verbalizando por meio dos recursos aí do WhatsApp ou das redes sociais, né? Então, bem interessante, bem colocado também, né? E olha só, né? Como a gente tem que aprender a utilizar esses dois recursos, né? No primeiro momento, ele falou do silêncio, a importância da gente silenciar e aprender a ouvir, né? Em algum momento, eu acho que eu comentei com vocês a necessidade que a gente tem de tentar ouvir muito mais do que quando a gente fala, né? E foi uma característica que eu notei em cada um de vocês quando começou o curso. Havia uma necessidade muito grande de falar de si mesmo, de pronunciar uma situação ou outra, né? E isso, no decorrer do curso, ele foi se perdendo, essa necessidade. Então, hoje, vocês são muito mais silenciosos do que eram quando começaram o curso. E o que é natural, porque eu também passei por isso. Eu me lembro, nas primeiras aulas, eu queria falar, eu queria comentar, eu queria falar de tudo, né? E depois que a gente vai compreendendo algumas coisas que são importantes, a gente acaba perdendo essa necessidade, né? E a gente acaba não tendo a necessidade tão clara de se falar tanto assim, tá bom? Deixa eu ver se eu pego a apostila amarela aqui, gente, e a gente dá continuidade, enquanto o Edinho não retoma, tá? Só um minutinho, tá bom? Espera um pouquinho só. É uma pena, né, gente? A não ser que o Zé, a gente pode retomar a apresentação do Edinho aí. O que você acha, Zé? Avança aí. Tá bom, então, quer avançar o outro slide dele? Aí ele faz o comentário depois, se ele entrar. Pode ser? Assim eu não preciso ficar buscando na apostila, né? Ele já está resumido e a gente vai tentando trabalhar com aquilo que ele já colocou para a gente aqui. Olha, ele vai falar um pouquinho a respeito do olhar, ó. O olhar canaliza as correntes de força tão bem como o pensamento, e por isso, quando mal dirigido, causa grandes males. Quando dirigido a outrem, com pensamentos de luxúria, encaminha correntes de força para os órgãos do sexo e produz emoções e perturbações perniciosas. Olhares sensuais, como palavras e gestos sensuais, representam grande teor de enfraquecimento físico e moral, né? Onde nós estamos direcionando o nosso olhar, gente, isso é muito delicado. Na semana que vem a gente vai ter uma aula onde isso vai ficar muito bem caracterizado, tá? E realmente a gente tem uma responsabilidade muito grande
porque ninguém sabe, basicamente, naquilo que a gente está focando o nosso olhar, né? De repente, eu tenho um olhar viciado, onde tudo que eu olho da outra pessoa são coisas negativas, né? Ou tenho uma visão de sensualidade, como ele bem coloca aqui, né? Então, o meu olhar, ele tem, assim, ele é mal intencionado, né? Então, isso tudo são coisas também que nós precisamos aprender e precisamos controlar em nós, né? O que realmente eu vou buscar com o meu olhar? O que eu vou prender na minha mente, né? Com base daquilo que eu estou vendo, que Deus me permitiu realmente enxergar, e que é uma faculdade maravilhosa. Mas se a minha visão for mal intencionada, isso pode realmente trazer prejuízos para mim, tá bom? Com o olhar, com a voz ou com gestos, se praticam atos de caráter sensual de grandes consequências para a vida espiritual, porque essas coisas representam fortes emissões de forças fluídicas, indispensáveis às atividades de outros setores da vida individual, quando veiculam maus pensamentos. Os olhares matam plantas, causam doenças, sustam o crescimento dos animais, envenenam até mesmo a água, né? Eu lembro de um programa humorístico, né? Eu não lembro exatamente do nome, mas tinha um cara que ele tinha um olho grandão, né? E ele falava assim, né? Nossa, eu queria tanto ter alguma coisa assim, né? E aí, quando era uma planta, tudo secava. Acho que era o Zeca Pimenteira, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Mas realmente é o mal olhado aí nesse sentido, né? Então era um olhar invejoso, um olhar realmente de inveja, de querer ter aquilo que o outro tinha, né? E realmente há uma carga energética muito forte nesse tipo de atitude também, né? Então essa faculdade realmente de conduta está muito associado àquilo que nós precisamos mudar em nós, né? O que eu vou reter dentro dos meus pensamentos? Eu posso olhar um monte de coisas durante o dia, mas se realmente eu me permitir reter aquilo que é inconveniente, com certeza eu estou trazendo para o meu organismo, para o meu psiquismo, uma carga energética inadequada. Essa que é a grande verdade, certo? Quer avançar para o próximo aí, Zé? Uma aula conjunta hoje. Depois eu peço o cachê para o Edinho. Gestos e atitudes, né? Um abraço, né, gente? A gente está com uma saudade de um abraço, né? Esses 4 meses que a gente está aí confinado, né? Como era gostoso quando a gente chegava no curso, se abraçava, dava as mãos uns para os outros, né? E parecia uma coisa tão simplória, né? Como a gente fez. Esses dias, eu acho que eu comentei com vocês aqui, se eu não comentei, foi em outro momento, né? Eu peguei o meu filho e falei, cara, dá a mão para mim aqui, que eu tô com saudade de apertar a mão de alguém. E realmente a gente fica mesmo, né? Faz falta isso, né? Esse contato. Então, gestos e atitudes. A harmonia que se deve buscar pela palavra e pelo olhar deve também ser representada pelos gestos e pelas atitudes, os quais devem ser nobres, serenos, expressivos e calmos. Gesticular a esmo, desabridamente, denota desequilíbrio, descontrole e torna a pessoa ridícula. A mão, pelo gesto, veicula magnetismo e o concentra onde o desejar. Ela pode traduzir uma infinidade de sentimentos e pensamentos, né? Eu sou digamos assim, a minha família, né, é origem italiana. Então, qual que é, digamos assim, o hábito do italiano, né? Falar com as mãos, né? Então, dá para atravessar um rio, né? Se 2 italianos começarem a conversar, porque se gesticula tanto que acaba nadando junto, né? E, na verdade, é um hábito que a gente tem. E quando a gente usa as mãos realmente para poder gesticular, e se a gente faz isso de uma maneira muito agressiva, né? No trânsito, hoje tem um gesto que é muito característico, vira e mexe, alguma pessoa acaba utilizando e acaba irritando muitas outras pessoas também, né? Eu não vou imitar ele aqui, mas todo mundo sabe qual é, né? Principalmente quando a gente está nervoso, está irritado. Então, mesmo que eu esteja no meu carro, tem um outro cidadão no outro carro,
a uma distância enorme, que eu não vou conseguir ouvir o que ele está falando, se ele fizer um gesto para mim, pode ser que realmente ele me desafie para uma briga, né? Ele provoca em mim uma ira, uma raiva, uma agressividade, um nervosismo, e isso já aconteceu muitas vezes, gente, né? Com praticamente um gesto, você realmente provoca alguém e essa pessoa não se segura e parte para a briga, parte para a agressividade, né? Então, realmente, que os nossos gestos, que a nossa condução das nossas vidas, né, ela seja mais harmônica, né? E a gente sabe, né? A gente sabe usar as nossas mãos, por exemplo, para dar um joinha para todo mundo, né? Tem os emojis que a gente costuma colocar aí também, né? Para aplaudir o que as pessoas fazem, né? Ou a mãozinha para poder fazer uma oração, né? Então, tudo isso realmente são posições e gestos que a gente pode usar no sentido de que a gente vá edificar aqueles que estão ao nosso lado, não, digamos assim, magoar ou denegrir de alguma maneira. Aí ele coloca aqui, ó, o discípulo deve ter cuidado para produzir somente gestos agradáveis e úteis. Estender a mão a outrem com sentimentos bons é gesto que liga os corações. Fechá-la com rudeza significa ódio e emoção violenta. Curvar os dedos como garras traduz desejo de ferir e matar. A mão tranquila e generosa que se estende com bondade é uma bênção, uma proteção. Esse é o gesto próprio do discípulo que já está no caminho da evangelização. Legal, Zé? Muito bom. Avança para a gente aí, ver se tem mais algum slide que a gente possa aproveitar. O Edinho preparou isso muito bem, viu, gente? Muito bem. Não estou ouvindo. Esse é o último? Tá bom, 9.2, né? Vou tentar buscar alguma coisa aqui na aula de hoje, para a gente poder conversar um pouquinho mais também. Um pouquinho só. Se alguém tiver pergunta, gente, ou algum comentário que quiser fazer. Ah, tem sim, ó. Então, vou começar aqui com o Jalmar. Concordamos, a Beth e eu, que tanto o silêncio quanto a palavra podem ser para o bem ou para o mal. Perfeito, Jalmar e Beth. Perfeito, né? Realmente, o silêncio ou a palavra, eles podem ser usadas de maneira, assim, no sentido de construir, ou na maneira, realmente, no sentido de destruir, né? Então, vale a gente ter o equilíbrio necessário para poder utilizar esses recursos da maneira apropriada, né? Aquele que fala demais é ruim. Aquele que fala de menos também é ruim, né? Também não é bom, perfeito? Então, realmente, é muito interessante a gente buscar aquilo que a gente sempre falou, né? O bom e velho equilíbrio em tudo aquilo que a gente faz, né? Tentar encontrar o equilíbrio nas coisas. A Regina comentou aqui, ó, saudades mesmo do abraço dos amigos. Verdade, né, gente? Nós nos tornamos uma família, né? A gente conviveu 3 anos e pouco. É o período de uma faculdade, né? Então, é sempre muito bom, né? É sempre muito bom a gente poder se abraçar e poder estar próximo das pessoas que ama. A Regina também me dar um abraço no meu pai. Perfeito, Regina. Precisa de ver o slide sobre o olhar. A Ellen está pedindo. Coloca de novo para a gente aí, Zé, no primeiro, por favor. Eu acho que foi o olhar o primeiro, né? Não sei se foi o olhar, primeiro ou segundo, tá? Você pode retornar aí os slides, por gentileza? Eu não sei se o Zé está me ouvindo, viu, gente? Porque... Ah, tá. Ele está no telefone tentando reconectar o Edinho, coitado. Coitado, o Edinho está se esforçando, mas hoje está sendo um dia complicado mesmo. Espera um pouquinho, viu, Ellen? Daqui a pouco a gente já coloca aí, tá? Só um minutinho só. Estou tentando falar menos, não sei se estou no caminho certo. Acho que todos nós, viu, Cleide? A gente tenta se comunicar aquilo que realmente é importante se comunicar, né? Falar no momento certo, tentar perceber realmente qual é o momento correto. Perfeito? Para a gente passar. Então, Ellen, só um minutinho, viu? Eu estou vendo você colocar aqui, que o Zé está no telefone com o Edinho, para tentar reconectar ele,
tá bom? Já já eu peço de novo para ele, tá? Só um minutinho só. A Carol está comentando, ó, as coisas mais simples é o que está fazendo muita falta nessa pandemia. O abraço, o olhar sincero de uma pessoa, passear numa praça, brincar com os amigos, enfim. Nossa, gente, eu estou sentindo falta do sorriso das pessoas, né? Não faz falta para vocês também? Porque com a máscara a gente já não vê mais o sorriso das pessoas, né? E a gente tem que buscar uma expressão pelos olhos, né? Às vezes você está se comunicando com alguém que está um pouco à distância e você não sabe se aquela pessoa está falando alguma coisa engraçada ou não, porque a expressão do rosto, ela ficou de alguma maneira sacrificada, né? De agora em diante, né? A Ellen, tá aí o do olhar, tá? Você pediu para colocar novamente, tá bom? Então, realmente, o sorriso é uma coisa que, pelo menos para mim, está fazendo muita falta, né? Que é muito gostoso ver o sorriso das pessoas. Mas são coisas que a gente vai valorizar muito mais quando tudo isso terminar, né, gente? Então, são pontos importantes para a gente poder valorizar agora e, quem sabe, um dia a gente vai estar contando isso para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Embora realmente as coisas não serão mais as mesmas, mas a gente está levando a vida, né? Ok, perfeito. Não sei, pessoal, seria bacana, né? Essa aula é um pouco curtinha mesmo, e talvez o Edinho ia estar fazendo várias colocações aqui, né? Que eu meio tentei cobrir ele um pouquinho aqui. Fiquem à vontade, se vocês quiserem colocar algum outro assunto, algum outro ponto, né? Que vale a pena realmente ser colocado. Eu não sei como é que todos estão se sentindo, se todos estão bem, né? Eu tenho visto a quantidade de casos de Covid aumentar bastante aqui em São José, né? Tenho comentado aí para os meus amigos, para as pessoas que são próximas, para a gente tentar manter cada vez mais o isolamento, né? Mesmo o comércio abrindo e tudo mais. Vamos tentar nos cuidar, tentar manter realmente a proteção aos nossos familiares, né? Toda a parte de higiene, toda a parte sanitária que é necessário que a gente faça. Não sei se alguém quer fazer algum comentário a respeito. Para mim, o que mais faz falta, gente, é nessas aulas, realmente ouvir a voz de todos, né? De repente, a gente pode até fazer uma aula com todo mundo falando para ver o que acontece, ok? Achar um jeitinho da gente se comunicar assim também. É uma coisa que faz bastante falta, viu? Mas fiquem à vontade para colocar o sentimento de vocês em relação àquilo que está acontecendo, certo? Eu aproveito aqui para falar um pouquinho do nosso estudo, né? Inclusive, eu estava até organizando a apostila aqui, agora há pouco. Deixa eu ver se voltou aqui alguma coisa. Não, acho que não. Realmente, talvez o Edinho teve um problema com a internet dele lá. A apostila, né? Eu estava até organizando aqui, pessoal, né? A apostila que a gente vai usar para fazer o nosso estudo dirigido, né? A gente vai usar o livro dos Espíritos. Eu devo conversar com o Celso para ver a melhor maneira da gente fazer isso, né? Que tem um custo aí que eu vou calcular, vou dizer com vocês com certeza, mas em torno aí de uns R$20, tá? Eu creio que uns 10, 11 reais o livro, mais uns 10 reais a apostila, tá bom? Tudo bem, Zé? Caiu a conexão? Tá tranquilo? Então tá bom. Fica tranquilo, gente. Hoje a gente tá cheio de detalhes técnicos aqui, tá bom? Então, a gente está tentando buscar, tá? A gente está tentando buscar, já deixar tudo no jeito, para quê? Para quando a gente já terminar as aulas, a gente... Opa, vou mostrar a apostila aqui para vocês. Pedir um pouco a sequência aqui, né? Quando a gente começar as aulas, a gente realmente entra nos estudos, tá? Então, é bacana até, eu já ouvi de vocês, quantas semanas vocês querem fazer o estudo? Nós podemos fazer em 16 semanas, que é o máximo do estudo, ou podemos fazer 12, podemos fazer em 8, né?
A última escola que eu fiz, nós fizemos em 8 semanas. E aí, o que acontece? 8 semanas são mais ou menos uns 5 estudos por semana que a gente tem que fazer. Então, é um trecho bem grande do Livro dos Espíritos, para a gente poder ler, né, de uma semana para outra. Mas se todos estiverem de acordo, tá bom? Até, se vocês quiserem já se manifestarem no WhatsApp, seria bacana. A Dani, ó, tenho visto os casos aumentando muito em conhecidos e não somente números, acho que é isso, né? Saudade de tocar as pessoas, abraços, fazem muita falta. Verdade, Dani, realmente, eu também tenho sentido muita falta, tá bom? Então, aproveitar que todo mundo está online aqui, falem para mim, gente, como é que vocês querem fazer o estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? Eu vou tentar repetir para vocês como é que funciona de novo, ó. Tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o estudo número 1, tá bom? O estudo número 1, olha, vai do introdução dos itens 1 ao 7. Significa o quê? Não sei se eu tenho um livro aqui pertinho de mim. Deixa eu ver se eu tenho aqui para pegar para vocês. Só um minuto. Infelizmente eu não tenho, gente. Não tenho, tá? Mas o que acontece? Cada estudo desse corresponde a um trecho do Livro dos Espíritos. Tá bom? Se alguém quiser ver aí no livro, né? Dos itens 1 ao 7. Então, existem perguntas que estão nesse trecho e a gente vai ter que ler e encontrar essas respostas. Tá? Então, legal. Um estudo. Vamos imaginar que a gente decida aqui, ao todo são, deixa eu ver aqui com vocês. Ao todo são 40 estudos. Tá bom? Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer, por exemplo, por semana, 5 estudos. Tá? Então, seria, por exemplo, na primeira semana, do item 1 ao 7, depois dos 8 ao 14, né? Aí depois entra nas perguntas. Então, daria uma boa quantidade de páginas para a gente poder ler e achar essas respostas. Tá? Agora, vocês falarem para mim, não, Dirceu, vamos fazer em 16 semanas. Aí daria mais ou menos 1 ou 2 estudos por semana. Tá? Então, eu preciso que vocês se manifestem para ver realmente a maioria, o que realmente deseja. A Carla está dizendo, não entendi, Dirceu, 8 semanas com mais encontros semanais? Ou mais horas? Podemos, a Luciana também está perguntando, poderíamos fazer aula pelo Skype, assim podemos ver e nos falar? A gente pode fazer alguma coisa, pedir para o Zé liberar o link para todo mundo, tá? A gente pode fazer nessa plataforma aqui mesmo, via Skype, dá para a gente fazer, tá? Qual que é o limite de pessoas aqui, Zé? Tem? Então dá. Perfeito? O Zé falou que é 250 pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai ser esse estudo? Vamos imaginar que a gente fizesse um estudo por semana. Não, isso não vai acontecer, tá? A não ser que a gente resolva fazer aqui, tá bom? Então, eu pego, olha, o trecho correspondente ao estudo, no caso aqui do item... Vou pegar um aleatório aqui no meio, gente, só para exemplificar melhor, tá bom? Tá, eu peguei aqui o estudo número 8, tá? O estudo número 8, ele é da pergunta 76 até a 99. Então, existem essas perguntas aqui, tá? Que a gente vai ler da 76 a 99 para tentar encontrar a resposta, tá bom? E aí, a resposta, a gente vai ter que anotar aqui e colocar no livro onde nós encontramos. Porque senão fica muito fácil, senão a gente não vai... digamos assim, o estudo não vai ser benéfico. Então, a ideia é o quê? Por exemplo, aonde eu achei a resposta para essa primeira pergunta aqui? Então, eu vou lá e anoto no meu livro também. Tá bom? Então, beleza, ó. Então, o estudo número 8, eu vou fazer da página 76, da pergunta 76 a 99, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Vocês vão fazer isso em casa no decorrer da semana. Nós vamos nos reunir meia hora, mais ou menos, só para a gente corrigir e ver se alguém tem alguma dúvida em relação ao estudo.
Esse é o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, tá bom? Então, a nossa correção aqui, ela vai ser muito rápida, né? Eu posso falar assim, olha, a pergunta número 1 aqui, assinar as alternativas corretas. Espíritos são seres inteligentes da criação? Né? E alguém fala, eu quero responder essa. Então, alguém responde. Beleza, todo mundo concorda? Eu concordo. Então, tá bom, vamos para a próxima. E a correção é feita dessa maneira. Tá bom? É desse jeito que acontece. Tá? Então, por isso que eu preciso que vocês me digam como querem fazer. Tá? Como a gente vive numa democracia, eu vou ouvir todos aqui e a gente vai se manifestar conforme a vontade da maioria. Tá? Então, tenta entender. Se eu fizer em 40 semanas, eu posso fazer um estudo desse aqui por semana, tá? Só que 40 semanas vai levar pelo menos aí uns 10 meses para a gente fazer esse estudo, ok? Beleza, não, Dirceu, 40 semanas é muito, quero fazer em 20 semanas, então tá bom. Então serão 2 estudos por semana, desse daqui. Não, Dirceu, 20 semanas, puxa, a vida vai levar 5 meses, né, para a gente terminar. Vamos fazer em 10 semanas? Beleza. Em 10 semanas serão 4 estudos desses por semana. Ok? Então, tem material para a gente fazer. E não adianta chegar aqui e falar, não deu tempo de fazer essa semana, né? Ou todo mundo se compromete a fazer, ou senão fica complicado. Tá bom? Por isso que eu estou pedindo que vocês se manifestem da maneira que desejam. Então, tá bom. Vamos lá. Por mim, a Luciana está dizendo, por mim o que vocês decidirem está ótimo. Acho muita coisa, Dirceu. Se for em 8 semanas, vai ficar muito corrido. Tenho receio de ficar confuso. Mas seriam as terças? Isso mesmo, Ellen. Seriam as terças-feiras, o mesmo horário que a gente está aqui. Tá bom? Só entenda uma coisa. Esse estudo você vai fazer na sua casa. Nós vamos nos reunir às 8 horas, às terças-feiras, só para conferir as respostas. Tá bom? Eu tenho um gabarito aqui, e esse gabarito não é oficial, pode ser que, mesmo por meio do gabarito, a gente ainda encontre uma outra resposta que a gente prefira aceitar ela, tá bom? Mas aí a gente vai definir realmente qual que é a resposta correta. A Dani está perguntando, não é para cada um responder tudo? Sim, vocês vão responder tudo na casa de vocês. Mas depois nós vamos nos reunir para ver se as respostas que nós colocamos estão de acordo com o que todos fizeram. Tá bom? E aí eu vou dar a resposta oficial e a correção. Perfeito? Verônica, dê 3 opções e vamos votar. Então, beleza. 8, 12 ou 16 semanas? Tá? Prefiro 8 semanas, a Cleide está falando. E o restante estudo em casa. O material é muito extenso. É muito extenso? É possível estudar por 4 semanas? Ellen, 4 semanas é muito puxado. Aí foge até daquilo que a aliança recomenda, tá bom? Até 8 semanas dá para a gente fazer, eu fiz com a minha outra turma. Mas eu estou dizendo para vocês, serão pelo menos de 4 a 5 estudos por semana. Vou exemplificar para vocês, 4 estudos, tá? Vocês têm o Livro dos Espíritos na casa de vocês. Se eu pegasse, por exemplo, do estudo 8 ao estudo 11, vamos imaginar que isso fosse material de uma semana. Então, eu teria que fazer da pergunta 76 até a 165. Ok? Achar as respostas de tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, Peraí, deixa eu mudar a câmera. Tá? De tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Perfeito? Por isso que eu estou dizendo para vocês. Se querem 3 opções, eu dou 3 opções. 8 semanas, 12 semanas ou 16 semanas. Tá bom? Então, é um período que a gente se reuniria toda terça-feira. E eu diria para você, para a gente fazer a correção aqui de terça, mais ou menos meia hora, 40 minutos no máximo. Depois, cada um segue o seu rumo, segue o seu caminho, sem problema. Tá? Só lembrando, isso será feito na casa de vocês. Ok? E eu quero o compromisso de todos que vão trazer isso preenchido para a aula, tá?
porque senão não faz sentido você não ler, chegar aqui e copiar as respostas. A gente tem um compromisso da nossa consciência com aquilo que a gente realmente acredita e está se esforçando para poder fazer. Tá bom? Vamos lá, olha. Tem várias manifestações aqui. Agora deixa eu ler um pouquinho. Olha, Regina vota para 16 semanas, Carol 8, Verônica 16, Olívia 16, Jalmar, meu voto é 16. Ela, então foi o que perguntei, o material é extenso demais para 4 estudos por semana. Agora entendi, Ellen. Não é que é demais, tá? É realmente uma quantidade grande de material para a gente ler, né? Se todo mundo falar que quer se comprometer com isso, a gente faz, tá bom? Mas não tenha dúvida que a gente vai ter que se esforçar para poder fazer. A Dani está dizendo, se eu posso estudar em casa, é só corrigir na terça, tudo bem? Achei que ia ser todo mundo junto. Por isso achei que ia dar muita confusão. Acho que reunir para conferir as respostas vai ser tranquilo, deve ter comprometimento da turma. Olha, o problema, gente, não é a gente se reunir para poder conferir as respostas. Isso é rápido. O problema é você ler na sua casa e achar a resposta da pergunta. Tá bom? Aí realmente determina o empenho de todos. Olha, Luciana Pegorrado está dizendo que prefere em 16 semanas. Joel, 16. Vai ficar gravado? Eu creio que pode ficar gravado, tá? Mas eu diria para vocês que seria bacana se a maioria pudesse entrar. Por quê, gente? Oficialmente, quando a gente faz isso no curso, tá? Isso aí conta como presença também, tá bom? Então seria muito bacana, porque senão vai ficar estranho. Senão, eu tenho receio de que a maioria talvez não queira entrar, né? Eu vou assistir a gravação depois. E aí não vai ficar dinâmico o negócio, tá bom? A Luciana, coloca no WhatsApp as opções e a gente vota. Tá bom. Disseu, o que você sugere para que possamos ter melhor aproveitamento? Olha, eu gosto sempre do caminho do meio, né? 16 semanas serão 4 meses de estudos, tá? Já que 8 o pessoal está achando muita coisa, a gente pode colocar 12 semanas, é uma opção também, tá? 12 dividido aí por... seria na média de 3 estudos por semana, tá? Eu vou fazer, gente, aquilo que vocês acharem o mais adequado para todos, tá? Acho muita coisa 6 semanas, iremos até o final do ano, exatamente, olha. A gente deve começar aqui em meados de agosto, vai até dezembro fazendo estudo, tá bom? Se a gente escolher 16 semanas. 16 semanas, o Zé, a Dani, a Carla 12. Oi. Não, abrir o som também. Não poderia também começar com um dos casos e aí o pessoal sentir se deve aumentar ou diminuir o ritmo? Pode, dá para fazer isso também. Dá para fazer, né? A gente pode começar com 2 estudos por semana, pode deixar o seu som aberto, Zé, não tem problema não. A gente pode começar com 2 estudos durante a semana, nas primeiras semanas, porque um também é muito pouco, e aí, se for o caso, a gente vai aumentando se todo mundo estiver de acordo. Pode ser dessa maneira, gente? O que vocês acham? O Zé deu uma ótima alternativa aqui. Ele está dizendo que também o caminho 12 seria bacana. Tá, se você chama 12, então vamos... Tá. Boa sugestão, Zé. Eu também gostei da sugestão do Zé. Vamos fazer o seguinte, então, gente. A gente começa com 2 estudos por semana, tá bom? E aí a gente avalia no decorrer das correções. Se o pessoal falar... Perdão. Se o pessoal falar, não, realmente tá pouco, vamos aumentar. A gente aumenta, tá? Senão, a gente mantém o ritmo e segue adiante para ver até onde dá. Pode ser? Porque 2 estudos por mês vai ser na faixa realmente de 16 semanas. Tá bom? Espera um pouquinho só, alguém está comentando aqui, tem muitos comentários.
Ó, boa ideia do Zé. O caso é ficar até dezembro. Sim. Luciana falou excelente. Joia. Então, beleza. Então, eu só vou passar, essa semana ainda passo para vocês, o preço oficial da apostila e do livro, tá? Que eu vou comprar pela internet, a não ser que eu consiga comprar aí em alguma casa. Mas a ideia, gente, estou pedindo para a gente comprar o livro, todo mundo, por quê? Porque senão vai dar confusão. Confusão do tipo, eu achei a resposta na página tal, se tiverem livros diferentes, entendeu? Aí a outra pessoa vai falar que tem um livro diferente, eu achei em tal página, entendeu? E as versões mudam um pouquinho, tá? Então fica complicado nesse sentido. Vamos lá. A Cris está dizendo, 2 estudos seriam quantas semanas? 16, Cris. 2 estudos seriam 16 semanas. Gilmar, é melhor mesmo. É melhor mesmo, eu não entendi o quê, mas tudo bem. Seriam quantos estudos por semana, então? 2, Eren. 2 estudos, a gente começa com 2 estudos por semana. 2 estudos vai ser equivalente a aproximadamente 16 semanas, tá bom? Maurício gostou da ideia do Zé. A Carla está perguntando 3. Ó, todo mundo que conheço que fez a escola morre de saudade. Melhor demorar para acabar. Ainda mais nessa época. Ficarmos separados vai ser sofrido. Livro já tenho. Gente, eu sei que muitos têm o livro dos espíritos, tá? Mas é importante que a gente use o livro da mesma edição, tá bom? Eu vou comprar o mais baratinho possível aqui, tá? Por quê? Porque senão vai dar confusão, gente. Na hora de corrigir, você vai falar que encontrou a resposta na página 100. O outro que tem um outro livro vai falar que encontrou na página 112, entendeu? E a resposta do outro está mais completa do que a minha, então vai dar confusão. Eu sei disso porque eu já fiz muitos estudos desse. Então eu vejo aí, ó, eu gostaria que todos, aqueles que não puderem comprar o livro, me avisam, tá aí a apostila, que eu dou um jeito da gente providenciar o material. Mas eu gostaria muito que todos comprassem o livro e a apostila, tá? Eu vou comprar o mais baratinho que tiver na internet, tá? Achei hoje de R$11 aqui, tá bom? Mas não iremos tentar 12 semanas? Seriam 3 estudos, não entendi errado. Ó, a Mary falou tudo bem em relação ao livro. Ellen, o que acontece? Vamos começar com 2, tá bom? Se a gente perceber que o ritmo tá bom, que essa foi a ideia do Zé. A gente avança para 3, tá? Se todo mundo puder. Então, a Verônica, você está falando em PDF, né? Não é um bom recurso, não é uma boa alternativa, tá? Não funciona muito bem em PDF, ok? Por quê? Porque eu preciso identificar no livro onde eu encontrei as respostas, tá? Então, por exemplo, eu coloco no meu livro lá, na semana que vem eu trago o meu livro, um livro que eu já fiz o estudo e mostro para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A Regina está dizendo como então vamos experimentar adequar o estudo conforme o ritmo da turma. Legal. Seria possível 3 vezes por semana? Então, Cleide, é complicado fazer com que todo mundo esteja presente nas 3 vezes por semana. Eu mesmo não poderia, entendeu? Então, eu acho melhor a gente manter uma vez por semana mesmo. O problema não é se encontrar 3 vezes por semana. O problema é ter disponibilidade para estudar todo o conteúdo que está previsto em cada um dos estudos, tá bom? Gilmar, pode ser utilizado no PDF Então, Gilmar, o PDF não é uma boa alternativa para esse estudo, tá? É que eu não tenho um aqui para poder mostrar para você, mas a ideia é o quê? É que a gente pegue a pergunta e a gente marque no livro onde nós encontramos a resposta, tá bom? Então, o PDF não fica dinâmico, tá? Então, o ideal seja que a gente faça com papel mesmo. A Aline gostou da ideia do Zé. Quantas aulas ainda teremos daí aí? Então, vamos lá. Nós tivemos aula de hoje, nós temos aula da semana que vem, depois temos mais uma aula com Maurício Tomé, e mais uma aula de vida plena. Então, nós temos mais 3 aulas, tá bom?
3 aulas, e aí nós já podemos começar o estudo, tá? Eu diria para vocês que a gente vai começar o estudo aproximadamente no dia 11 de agosto, tá bom? Ó, dia 21 tem uma aula, dia 28 do Maurício, dia 4 a gente faz o Vida Plena e tira as dúvidas, no dia 11 a gente já começa a fazer o nosso estudo, tá bom? Por quê? Porque depois do dia 4 seriam aulas associadas ao exame espiritual, mas como a gente não vai conseguir fazer o exame espiritual agora, no dia 11 de agosto a gente já começa a fazer o nosso estudo, tá bom? Então, no dia 4, a gente já sai com o material para poder fazer os primeiros 2 estudos, e o dia 11 a gente começa. Legal? Então, essa semana ainda eu passo para vocês o custo de tudo isso, tá? Eu acredito que, se passar, vai ser 20 e poucos reais, o livro e a apostila, tá bom? E depois eu vou recolher o livro e a apostila para garantir que todo mundo realmente fez o estudo como precisa ser feito, tá bom? Por isso que eu estou dizendo para vocês que não dá para ser PDF. Vocês precisam fazer as respostas na apostila e precisa constar no livro onde vocês acharam. Só assim a gente vai garantir que todo mundo realmente leu e fez o estudo da maneira que precisa ser feita. E vocês vão ver que vale a pena, viu, gente? Isso não é uma obrigação, não. Quem já leu o Livro dos Espíritos vai perceber que realmente é muito legal, vai aprender muita coisa, vai perceber que muito do nosso curso está no Livro dos Espíritos, né? Então, realmente, é muito bacana e uma oportunidade de aprendizado excelente. O Maurício está dizendo aqui, ó, o livro, acho, todo mundo deve ter. Qual edição que vamos utilizar? Já a apostila, acho que ninguém deve ter. Maurício, eu vou pegar a edição da ID mais baratinha que tem, tá bom? Assim que eu conseguir aqui efetivar a compra, ou pelo menos ter o custo, eu passo para vocês, tá? De repente, se você tiver essa edição em casa, não tem problema, tá bom? Mas eu vou tentar pegar a mais baratinha que tiver, aí de 10, 11 reais, mais ou menos, tá ok? Que foi o que eu vi hoje nas Americanas, se eu não me engano. Ou tentar ver uma dessas livrarias aqui da cidade, pode ser que eu consiga um preço até menor que esse ainda. Eu vou ligar para o pessoal da USE para ver se eles conseguem, de repente, fornecer para a gente aí uma quantidade grande, né, por um precinho bem mais interessante. Tá bom? A Ellen está perguntando qual a data para recolher a caderneta e caderno de temas. Assim que terminar as aulas, eu vou recolher o caderneta e caderno de temas, tá? Então, depois do dia 4, entre o dia 4 e o dia 11, eu vou recolher. E como fará a entrega desse material depois? Provavelmente, eu escolho uma tarde de um sábado, tá bom? E, de repente, a gente pode marcar no Genk e vocês levam a caderneta lá para mim, a caderneta e o caderno de tema. A gente põe uma caixa lá, se for o caso, e vocês levam até lá, tá bom? Já que é um lugar que sempre tem gente lá para poder receber alimento, todo sábado à tarde, né? O pessoal do Sopão, a gente pode combinar dessa forma. De repente, até para o pagamento da apostila e do livro, a gente pode fazer dessa maneira também. Eu compro e depois eu repasso para vocês, e quando vocês forem entregar o caderneta e o caderno de tema, vocês já acertam comigo, tá bom? E como fará a entrega desse material? Beleza, da apostila. Então, a gente pode combinar assim, tá? De repente, quando vocês forem entregar a caderneta e o caderno de temas, você, lá no Genk, vocês já pegam uma apostila também. Eu posso combinar, ou posso ficar lá um sábado à tarde, ou posso deixar com a Adriana, com o Zé Ricardo, ou com alguém que esteja lá e possa fazer essa gentileza para nós. Beleza? Perfeito, gente? Dúvidas, podem me acionar pelo WhatsApp, que a gente vai conversando e vai esclarecendo aquilo que foi preciso esclarecer, tá? De repente, eu tiro até uma foto para vocês de algum estudo que já está feito aqui, para vocês terem uma ideia de como funciona, tá bom? E aí a gente vai tirando as dúvidas no decorrer das nossas aulas. Perfeito, gente? Então, tá bom. Então, quero desejar a todos uma boa noite, que fiquem com Deus,
Vamos vibrar pelo nosso amigo Edinho, né, coitado, que eu imagino que ele teve algum problema de conexão, certo, Zé? Foi isso? Ele não conseguiu retornar, mas é um grande amigo que a gente agradece muito tantas e tantas aulas que ele teve na nossa turma, né? Eu vou passar uma mensagem para agradecer ele daqui a pouco também e dizer que a gente entende realmente essas situações e não precisa realmente se culpar de maneira nenhuma, né? E quero pedir vibrações também pela minha amiga, que eu pedi vibração ontem, a Deise, que é uma senhora idosa, talvez muitos até conheçam, até lembre dela na nossa turma, né? Então, ela está muito necessitada de vibrações e apoio para que ela possa, digamos assim, superar esse momento difícil na vida dela, né, coitada? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, perfeito. Beleza. Vamos lá, então, gente. Vamos para o nosso encerramento. Tivemos uma aula bem diferente, né? A gente aproveitou de todas as maneiras possíveis aqui, mas graças a Deus a gente chegou ao final e eu acho que foi esclarecedor e um pouco bacana para todo mundo também. Então, que nós possamos levar os pensamentos até Jesus, agradecendo pelos momentos que estivemos juntos hoje, tivemos aí dificuldades técnicas, que envolveram, de repente, até a não conclusão do nosso grande amigo Edinho, mas a gente agradece ele da mesma maneira, né? Pedindo a Jesus que o abençoe, que o envolva em muita paz, que dê a cada um de nós também uma semana maravilhosa, que não nos falte tolerância e compreensão nesse momento tão delicado que a nossa sociedade tem vivenciado, né? Onde exige de nós disciplina e obediência às regras de conduta, principalmente essas que foram passadas hoje, né? Nós agradecemos assim e vibramos para todos aqueles que estão em necessidade, que estão enfermos, que estão internados, aos familiares, que todos estejam realmente com o coração cheio de esperanças de que dias melhores virão e um futuro cheio de luz que brilha ao nosso encontro e, com a graça de Deus, muito em breve estará nas nossas vidas e vivendo nos momentos que nós estamos tendo realmente que ser experimentados, mas com a graça de Jesus, a gente vai conseguir superar todos esses obstáculos. E assim, agradecemos a toda a equipe espiritual que esteve conosco, a Jesus, nosso Mestre querido, e a Deus, nosso Pai Criador, e assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo
que se vive para a vida eterna.